Olá, hoje é quarta-feira que em abril é dia de live. Estamos fazendo essa série de lives, começando com pessoas sobre o Theta Healing, começando com terapeutas de Theta Healing, sobre o Theta Healing, sobre as transformações, os desafios, a jornada e trazendo temas específicos, tá? E hoje vamos trazer um tema específico sobre o DNA básico, tá bom? Então hoje vamos conversar sobre o Theta Healing, sobre a jornada e trazer aí, responder perguntas, dúvidas, questões sobre o curso DNA básico, tá? Vou abaixar um pouquinho aqui a música. O curso DNA básico é o primeiro curso, né, da grade de cursos do Theta Healing, tá bom? Então hoje vai ser esse tema, um tema bem legal, tá? E para quem acessar, né, a live para assistir depois, eu vou deixar aqui gravado, tá? Para que vocês assistam e vocês podem fazer perguntas também, tá joia? Lá na gravação, tudo bem? Então agora eu vou convidar aqui para esse bate-papo de hoje, vou convidar a Virgínia, né, que é terapeuta integrativa, também terapeuta de Theta Healing, e ela fez, né, o DNA básico. E quando eu pensei nesse tema, né, foi a primeira pessoa que me veio à cabeça para convidar para essa conversa foi a Virgínia, né, que a Virgínia fez o DNA básico e já começou a atender assim, super rápido, né? E muitas pessoas têm essa questão específica do atendimento, né? Porque o Theta Healing, ele tem uma grade muito grande de cursos, tá? Ele é dividido, né? A Vaiana, canalizadora da técnica, ela trouxe vários cursos divididos. E algumas pessoas, né? Muitas pessoas perguntam, mas eu consigo atender com o DNA básico, né? E aí eu sempre respondo que essa é uma pergunta muito individual, tá? Que tem pessoas que fazem o DNA básico e já atendem, e tem pessoas que gostam de fazer outros cursos antes de atender, gostam de praticar, tá joia? Então isso vai muito do sentir da pessoa, tá? Mas é super possível começar a atender com o DNA básico, tá? Com o DNA básico você é certificada terapeuta de Theta Healing, você tem um registro de terapeuta, tá? E você pode sim começar os seus atendimentos fazendo um curso de DNA básico. E aí, se você sentir de aprofundar isso, tá? Fica aí com o seu sentir em como você trabalha aí com a técnica, tá joia? Tô vendo um pessoal aí maravilhoso, terapeutas incríveis aí chegando também. Boa noite, queridas. Vou convidar então aqui a Vivi pra gente começar aqui nossa conversa hoje sobre o Theta. Oi, Virgínia. Olá, Tudo bom? tudo bem? E você? Tudo Boa noite, jóia. pessoal. Tudo bom? Tudo jóia. Gratidão por ter aceito o convite para a gente conversar aqui sobre o Theta Healing, sobre o DNA básico, sobre a jornada, né, de terapeuta, o início dos processos com o Theta Healing, os desafios, as transformações, como foi o sentir, né, com isso tudo. Mas antes da gente começar com o nosso bate-papo, né, eu vou me apresentar. Meu nome é Débora Queiroz, eu sou terapeuta integrativa, sou instrutora de Theta Healing, tá joia?
Então, hoje aqui a intenção é bater um papo com a Virgínia, que é a terapeuta da técnica, e conversar sobre a experiência dela e tirar dúvidas, né? Quem está aqui ao vivo pode colocar aí no chat, né, no bate-papo dúvidas, e a gente vai deixar gravado, e quem assistir depois também pode colocar lá as questões, o que sentiu, né? Tanto para quem fez o curso e tem dúvidas, ou então para quem quer fazer o curso. Né, para quem sente de fazer o curso, mas ainda sente alguma insegurança, quer fazer, ainda não está confiante para dar o pontapé inicial na jornada do Theta Healing. Então, Virginia, agora eu vou pedir para você se apresentar também para gente. Gratidão, Dabri, pelo convite. Me senti muito lisonjeada mesmo para falar sobre o Theta, né? Meu nome é Virgínia, sou terapeuta Theta Healing há algum tempo já. Agora vou fazer o avançado, né, essa semana que vem. Mas eu já comecei a atender só com o DNA básico, né? E assim, é uma experiência incrível. Eu falo que é um divisor de águas mesmo na vida da gente, né? O Teta Uhum. Sim, é verdade, é uma experiência, né? Eu costumo falar que o Theta Healing, quando a gente sai do curso, gente, é assim, é um estilo de vida, né? Você muda, traz muita transformação interna, né? Além de ser uma ferramenta, uma técnica para você aplicar nas pessoas, em outras pessoas, nos animais, nos ambientes, né? Em si mesmo. É uma experiência, assim, de compreensão mesmo das coisas do universo, né? Fez muito sentido para mim quando eu fiz o DNA básico, a forma como que o Theta Healing organiza, né? As coisas, assim, do universo, né? Quando eu fiz o DNA básico, foi muito, assim, engraçado até, porque eu caí no curso. Eu nem sabia o que era Theta Healing, né? Uma amiga minha fez uma sessão de Theta Healing e me contou. Eu achei aquilo tão incrível que gente, eu quero saber o que é Theta Healing. Aí eu entrei no Google, pesquisei e tinha um curso no fim de semana, eu me inscrevi. E eu me lembro que a instrutora, né, que é a Paty Lindo, um beijo, Paty, me perguntou: o que você sabe sobre o Theta Healing? Aí eu falei assim: não sei nada, eu só sei que eu senti de estar aqui esse fim de semana. Então, para mim, foi realmente tudo muito novo. Assim, o assunto do curso. O DNA Básico é um curso que tem muito conteúdo, né? E para mim, especificamente, foi a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de conteúdo, né? Das terapias integrativas, energéticas. Então, foi uma abertura muito grande, assim, da minha consciência, né? Então, eu comecei essa minha jornada com o Theta Healing mesmo. Como foi para você, Virginia, chegar ao curso DNA básico, encontrar o Theta Healing? Foi parecido com o seu também. A minha irmã, havia feito algumas sessões com a Alê, né, que também foi aluna sua. E aí eu entrei em contato com a Alê e falei com ela: não, eu quero fazer algumas, porque eu estava em estado de depressão, né? Tudo na minha vida ia de mal a pior. E com as sessões eu comecei a ter um entendimento, né, do que é que estava acontecendo comigo. E ela um dia me falou: olha, eu sinto que você precisa fazer esse curso, né? Faz o curso e tal. E eu jamais, Gabi, imaginei que eu, né, Virgínia, poderia ser uma terapeuta. Isso não entrava na minha cabeça, de forma alguma, né? E com o curso, né, a gente descobre que existem inúmeras, né, milhares de crenças que impedem a gente de fazer o que a gente quer, o que a gente sente, né? De estar vivendo, de viver realmente, né? E, Uhum, e aí, através da lei que eu cheguei até você, né, para poder fazer o DNA básico. uhum. E como é que foi para você o processo, assim, estar no curso, fazer as práticas? Olha, eu assim, no dia do curso que a gente vai aprendendo as técnicas e vai liberando crenças, fazendo downloads, eu pensava comigo assim: gente, isso é inacreditável, né?
será que eu sou capaz, né, de vivenciar isso, de fazer isso realmente, né? E né? Todo mundo é capaz, né? São as crenças que nos Uhum, limitam a tudo, né? sim. E para mim foi, assim, incrível. Era inacreditável, era até então inacreditável. Mas a partir do Uhum. momento que foi sendo feito trabalhos e tal, aí a gente vê que é possível. E aí parece que a gente quer fazer com todo mundo, né? Quer que todo mundo. Uhum. Sim, né? Quando a gente descobre uma coisa que foi boa pra gente, a gente tem essa vontade de espalhar, né? A notícia. Enfim, o que a gente está sentindo, o que a gente está vivenciando, experimentando. Então vamos falar um pouquinho, né? Contextualizar aqui sobre o que é o Theta Healing, né? O Theta Healing que a gente está conversando é essa técnica integrativa, energética, em que a gente trabalha com a onda teta, né? A onda teta é uma frequência de 4 a 7 Hz, né? São ondas de frequências mais lentas. E a gente aprende como acessar essa onda teta em um estado de consciência, tá? Então, o Theta Healing, o trabalho com o Theta, ele é consciente, ele é bastante conversado, bastante falado. Outras técnicas trabalham também com a onda Theta, né? Mas o Theta Healing trouxe essa possibilidade, a gente aprende uma meditação guiada que nos conecta, tá? Com a onda Theta. Então, quando a gente faz a meditação guiada, as ondas cerebrais mais predominantes, né, se transformam na onda Theta. Né? A onda Theta é uma onda que traz um estado de relaxamento muito profundo, e a gente acredita que a onda Theta é uma onda que nos coloca em contato com o nosso subconsciente. Né? Por isso que é um trabalho tão assertivo, quando a gente começa a falar das crenças que nos limitam. Então, um trabalho com Theta, a gente está conversando, acessando o subconsciente da outra pessoa. E a gente aprende como testar essas crenças, a gente aprende tudo isso no básico, né? Como eu falei, o básico é muito conteúdo. E a gente aprende como testar as crenças limitantes, os níveis, a gente vê os níveis que são. E aí se abre todo assim, né? E a gente percebe, gente, como tudo são crenças, né? E tem umas crenças que nos limitam, né? A nossa vida, ela é moldada no que a gente acredita, né? E a gente fala muito da questão do poder do pensamento, né? Da autorresponsabilidade, né? De sair do paradigma do vitimismo, de procurar achar um culpado para as suas coisas, para as suas questões, para os seus problemas. E quando a gente fala dessa questão da autorresponsabilidade, muitas vezes dói, né? Assim, porque a gente pode estar no vitimismo, querendo achar, né? Ah, eu estou aqui nessa posição, estou infeliz no meu trabalho hoje, e a culpa é da minha mãe, né? A culpa é do meu pai. E a gente fica nisso, nesse drama, né? Recriando sempre essas questões. E aí o Theta Healing traz um ponto de que você é responsável exatamente pelo local em que você está hoje, né? Que são as suas Responsável pela sua crenças. vida, né? Sim, que são as suas crenças que te colocaram nesse local, né? Eu sempre falo, gente, calma, quando eu começo a ver as caras de desesperos, eu sempre falo, calma, gente, que se a gente se colocou nesse local, significa que a gente também podemos nos tirar desse local, que cabe a gente, né, sair deste local, mudando, a ação começa mudando os nossos pensamentos. E aí as nossas palavras e as nossas ações mudam também. É, eu acho também que quando chega nesse ponto, é preciso a gente visualizar também esse aprendizado, né? Por que que eu estou aqui? O que que eu preciso aprender, né? E a partir do momento que se vê também esse aprendizado, eu acho que tudo começa a fluir melhor, tudo começa a mudar, né? Uhum. Sim, é a questão do livre-arbítrio, né? Que Sim. todos nós temos escolhas,
tá? Por mais que você entenda, assim, eu não tenho escolha nessa situação, eu sou obrigada a fazer isso. Né? No Teta Healing a gente tem uma frase, né, que a gente fala, tudo que você sente que você é obrigada a fazer é porque tem algo a ser olhado e trabalhado nesse ponto. Né? No Teta Healing a gente trabalha com as infinitas possibilidades. Tá? Se você se sente obrigado a estar em uma relação, obrigado a estar em um emprego, obrigado a fazer uma determinada coisa, obrigada a ser magra, enfim, existe algo a ser olhado, a ser trabalhado e ser liberado aí, porque essa questão da obrigação, ela traz um peso muito grande, né, para nossa existência, uma coisa chata, pesada, né? E quando a gente retira essa obrigação, os processos ficam mais leves. Né? A gente troca obrigação por uma possibilidade. Parece até que isso, né? Sim. Quando a gente retira essa obrigação na nossa vida. Quando a gente tira o foco da obrigação, porque a gente está com foco ali, né? Na obrigação. E aí, quando a gente tira o foco da obrigação, a gente consegue ver, né? Realmente parece que abre o seu campo de visão e você consegue ver, nossa, tem todas essas possibilidades. E eu estou aqui há tanto tempo focado nessa obrigação, né? Mas, e aí também nesse ponto, a gente trabalha a compaixão, né? A compaixão pelo nosso caminho, pela nossa jornada, pelos processos, pelo que a gente já vivenciou, pelo que a gente já aprendeu, né? Como a Virgínia traz, a gente trabalha muito com os aprendizados, também no ponto de vista do Theta. Virgínia, você falou quando você entrou no curso, quando você começou, você fez sessões sobre depressão, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa transformação que o Theta trouxe para você na sua área pessoal mesmo. Virgínia, a gente não está te escutando. Você está me escutando? Sim. Eu era uma pessoa depressiva desde a adolescência, vamos dizer assim. Não. Tá com um delay no som. Você vai me falando aí se a internet for ficando ruim. Pode falar, tá com delay no som, mas a gente tá escutando. Tá. Tá me ouvindo? Tá bom. E eu sempre fiz terapias de remédios, né? E era um processo muito lento. Então acaba que quando eu conheci o Theta Healing, então, um alívio assim absurdo. Já na primeira. E eu já conseguia visualizar, ter mais controle de ações. Aí comecei a fazer um tratamento e andando. Parece que eu saí do fundo do poço, literalmente. Eu falo de mim porque, assim, sabe quando você se vê no fundo do poço mesmo, não tem nem o que ser feito, né? Eu pensava até assim, como que eu ponto, né? De estar dessa forma, tesa, né? E eu falo a bola, não. Mas eu falo que eu li mesmo. Real. E é por isso que a gente que todo mundo faça, porque se fez bem para mim, né? Por que não pode fazer bem para os outros? Esse pensamento que eu tive, me abriu meus olhinhos lá, me instigou, cristão, né? Faz o curso e ajudar a sua família e ajudar as outras pessoas. Uhum. Então, Virginia, tá um pouco de delay, mas a gente tá entendendo, tá? Pelo menos eu tô entendendo. Se alguém quiser falar aí pra mim se tá entendendo, pra mim tá tranquilo. Tá só um pouquinho de delay da sua imagem com o que você tá falando, né? Mas a sua fala é bem importante pra gente perceber, né? Como
é possível a gente transformar o nosso paradigma, né? O local onde a gente está, quando a gente está preparado e disposto para isso, né? E a ferramenta chega, né, na hora certa. É muito incrível, né? Essas transformações, essas histórias de transformações que a gente testemunha na nossa vida e na vida, né, das pessoas que a gente atende, dos clientes. A Vivian tá aí, falou que tá dando para entender. Gratidão, Vivian. Vivian também vai estar com a gente no curso DNA Avançado, que começa amanhã. Vai ser muito incrível o curso. É, Tá falando que a Vir mudou muito depois do Theta Healing. Muita cura. Sim, muita cura. Muito lindo o processo dela. é verdade. Isso é verdade. Às vezes hoje eu paro. Hoje eu paro para pensar, Davi, falando realmente, né? Parece que eu vivia dentro de uma caixa, tudo que estava arrasando, que era aquilo mesmo, que estava tudo certo. Uhum, sim. Também é interessante a gente perceber, né, o nosso processo que tá tudo E não, certo. Né? E na verdade está sempre né? tudo certo, né? A gente está sempre onde a gente precisa para termos aí os nossos aprendizados, tá? Então, a Virgínia fez o curso, né? Como vocês viram, ela contou que ela começou a fazer sessões, né? Com depressão, e aí se propôs, fez o curso, né? Viu a transformação pessoal e começou a atender, né? Olha aí a transformação que foi para Virgínia. E é muito incrível, né? Aconteceu comigo também e eu vejo acontecer bastante nos cursos. As pessoas buscam um curso de DNA básico para transformação pessoal, porque elas fazem sessões e vem um salto muito grande em uma sessão para outra, né? E as pessoas pensam, eu quero aprender para fazer em mim mesma, né? Porque se eu faço uma sessão no mês, já tipo, uau! Imagina se eu fizer uma por semana em mim mesma, meu Deus, né? O céu é o limite. Como a gente fala, existem infinitas possibilidades. É... E as pessoas fazem o curso e começam a se auto-aplicar a ferramenta e começam a perceber a transformação. Aí elas querem aplicar no companheiro, no filho, no pai, na mãe, né? Nas pessoas próximas, começam a aplicar nos amigos. Aí os amigos ficam encantados com as transformações, e daqui a pouco os amigos indicam os amigos. E aí daqui a pouco, quando você percebe, você já está montando uma agenda de atendimento, né? Então aí você, caramba, sou terapeuta. É muito incrível, né? Essa mudança de paradigma. E é algo que ocorre de uma forma bem natural. Eu até, como eu já disse, jamais me dei como terapeuta. Então, foram nas práticas, né, que tem depois do curso, que foram liberando muitas crenças relacionadas ao terapeuta para eu poder compreender as pessoas. Então, também foi uma libertação assim muito grande, né? Uhum, sim. Tem uma pessoa aqui, deixa eu ver, assim, quem é? Sim, fez uma pergunta perguntando qual o valor da sessão. Então, se o valor da sessão de Theta Healing não é tabelado, tá? Não existe uma tabela específica. Os cursos de Theta Healing, eles são tabelados pelo Instituto do Theta Healing, que é um instituto internacional com sede nos Estados Unidos, tá? O Theta Healing é uma técnica norte-americana, né? Quem trouxe o Theta Healing pra gente foi a Vianne Stibel. Mas as sessões não são tabeladas, tá? Então, geralmente aí é uma média aproximada, já que não existe uma tabela. Geralmente as sessões variam de 150 a 300 reais. É
é o preço mais usual que eu vejo as pessoas atendendo, tá joia? Mas não existe uma tabela. Então não é tipo, a Dabriane falou que é R$ 150. Não é isso, não existe um preço tabelado. Aqui eu tô dando uma média para vocês entenderem. Varia de 150 a R$ 300 de acordo com o terapeuta, tá bom? E no curso, né, como eu compartilhei com vocês, o curso DNA Básico foi minha primeira experiência realmente com esse universo, né, do mundo metafísico, né, para além do físico. Eu já sou, né, kardecista, já tinha estudado espiritismo, mas foi meu primeiro contato mais direto, assim, né? Do tipo, vamos. Porque é um curso que tem, como a Virgínia trouxe, tem muita prática, o curso. Então, a gente aprende um pouquinho e a gente pratica. Então, foi a primeira vez que eu entrei em contato, por exemplo, com uma leitura intuitiva, né? Eu lembro quando a instrutora falou, agora nós vamos fazer uma leitura intuitiva. Eu fiquei, como assim, né? Eu fazer uma leitura intuitiva, nunca tinha Scrabble, assim, né? Eu nem sabia dizer. Mas foi muito incrível que super fluiu. Porque a gente aprende a fazer essa meditação, né? Que nos conecta ao que a gente chama fonte da criação e nos conecta à onda teta. E super fluiu a leitura intuitiva. Quando eu fiz o básico, eu fiquei assim, uau, assim, né? Que incrível essa possibilidade, esse poder, né, que está dentro da gente e que muitas vezes está lá adormecido. A própria Vaiana fala que o Theta Healing é um relembrar do que a gente já sabe, ou a gente já soube em algum tempo e que esquecemos. Por algum motivo esquecemos que somos centelhas divinas, que somos seres que temos vários campos, que acessamos os campos das outras pessoas, dos objetos, dos animais, das coisas. E que é possível, sim, nós nos conectarmos ao campo da outra pessoa e fazer uma leitura. Então, realmente, o DNA Básico é uma grande descoberta desse universo energético, né, o metafísico, ou seja, que vai para além da matéria. Como é que foi essa descoberta para você, Virgínia? Então, era uma coisa também que eu falava assim, gente, como é possível a gente fazer isso? Até então, eu, na altura dos meus 37 anos, nunca tinha ouvido falar, né? E realmente é isso que você disse. Depois que a gente começa a fazer, começa então esses acessos, né? É como se fosse relembrar. É como se a gente estudando uma lição que a gente já sabia, né? A gente já tinha feito. E tá me ouvindo? É igual andar de bicicleta, né? Isso, nossa, é incrível, incrível. A gente vai relembrando ali a nossa capacidade de fazer, acessar. Na verdade, a gente já faz isso, né? Sem ter consciência. Por exemplo, quando você entra em um local e você não se sente bem, tá? Você sente que a sua vibração baixa, é porque você acessou o campo, a vibração do local, né? Os objetos, os terrenos, as casas têm vibrações, têm frequências também. Ou então você conhece uma pessoa, tá? Aquelas pessoas que você conhece, tipo, melhor amiga da vida, assim. Você super se identifica. Porque você acessou ali o campo, você reconheceu algo naquela pessoa de um outro tempo, um outro espaço, tá? Então, o curso DNA Básico é esse relembrar. Então, a gente vê um pouco do conceito, a gente entende e aí a gente pratica. Então, um curso que tem muitas práticas,
A gente vai conversar também sobre os chakras, fazer a abertura dos chakras, dos sentidos psíquicos, né, que estão super conectados à nossa intuição. E aprendemos muitas limpezas energéticas também, tá? Essa parte é bem legal, né? As pessoas adoram a parte das limpezas energéticas, né? Que é isso que eu falei, de você entrar em um local e não se sentir bem, né? Não tem aquelas pessoas que a gente fala, a pessoa seca a pimenteira, né? A pessoa olha para a planta murcha, né? Então aquela pessoa tá com a frequência super pesada, né? E a gente começa, e quanto mais a gente pratica, e eu sempre falo da importância da prática, tá? É muito importante a prática, porque quanto mais a gente pratica, mais fácil fica identificar. E aí você começa a acessar mais de forma consciente o campo. Você começa a perceber, essa pessoa tem um campo mais denso, né? Quando eu tô perto dessa pessoa, eu fico mais triste. E aí e a gente também aprende a como fechar o nosso campo para as influências externas. A gente As sempre fala. proteções, né, Gabi? Oi? Fazer as proteções, nos Sim. proteger. A gente sempre fala no Theta Healing que a gente merece ter o nosso campo íntegro, né? Ou seja, a gente merece ter o nosso campo energético íntegro, sem influências externas, tá? E tem pesquisas ou autores que falam que cerca de 90% das nossas emoções e nossos pensamentos não são nossos, são das outras pessoas. Gente, 90% é muita coisa. Então, 90% não é seu. É algo que você captou, tá? Você captou no campo de alguém ou no campo que estava. A gente aprende no Theta Healing também sobre os níveis, né, da consciência coletiva, do inconsciente coletivo, que tudo isso influencia bastante. E isso é muito importante. Ainda mais agora, nesse momento que a gente está passando, né? Que as pessoas estão com medo, que as pessoas estão preocupadas, ansiosas, né? Questões de segurança, de saúde, segurança financeira, segurança de todos os níveis. Então, a gente pode estar captando essas energias, tá? Então, quando a gente para pensar que 90% dos nossos pensamentos não são nossos, aí você fica, uau, será? Né? Então, o Theta Healing, ele traz também esse ponto de vista. Lembra que a gente falou no início da autorresponsabilidade, né? Do ponto de vista de começar a perceber de onde é que vêm as coisas. E é bem interessante que quanto mais a gente pratica, mais a gente percebe. E a gente começa até a identificar de quem é o pensamento. É muito incrível isso. Isso é ser psíquico, né? Essa é a nossa natureza psíquica. Como é que foi para você, Virgínia, essa questão das limpezas, da proteção? Não tô. Se Sim. você quiser sair e entrar de novo, porque eu não tô. Não estamos escutando. Pronto, Virgínia saiu. Calma, gente. Daqui a pouco Virgínia volta. Só para a internet dela voltar aí. Né? Vamos enviar amor incondicional para a internet. Então, como a gente está falando, é muito incrível a gente começar a perceber essa influência externa que muitas vezes a gente não tem consciência. Às vezes você acorda super bem, assim, sabe quando você levanta da cama e você coloca música, e você, hoje vai ser um dia super legal. E aí daqui a pouco você começa a ficar triste, desanimado. Ai, nada vai dar certo, nada dá certo pra mim, tá tudo errado.
E aí, nessas horas, né, quando a gente tem consciência desses processos, é nessas horas que a gente dá um clique. E aí a gente percebe, esse pensamento não é meu. Eu tava super bem, por que agora eu tô com esse pensamento de que nada dá certo, de que pra mim tudo dá errado? De onde é que veio isso? Tá? Então é nisso que a gente começa a adquirir essas consciências. E aí o Theta tem um trabalho muito incrível com as crenças limitantes. E a gente trabalha com os níveis. E a gente começa a perceber, esse pensamento do meu companheiro, do meu filho, esse pensamento é da consciência coletiva, né? De quem é esse pensamento? Às vezes a gente capta pensamento de pessoas que estão bem longe. É bem comum, provavelmente já aconteceu com você, de você pensar em uma pessoa e a pessoa te ligar, ou a pessoa te mandar uma mensagem, tá? Por que essa pessoa veio para sua mente, para o seu pensamento? Porque ela estava pensando em você, ela focou o pensamento dela em você, ela pensou, eu vou ligar para Helena. E aí Helena vai lá e capta, e pensa nela também, daqui a pouco a pessoa está te ligando. Então, Virgínia voltou. Pronto, convidei Virgínia. Então, o Theta Healing traz muita consciência, que é algo que a gente já faz, que a gente sente, né? É a nossa intuição, né? E a nossa intuição, muitas vezes, para escutar a nossa intuição, a gente precisa de um silêncio, né? De um silêncio da mente, de um silêncio da televisão que está passando as notícias ruins do Covid, de um silêncio da música de baixa vibração. E aí, quando a gente silencia e a gente volta a nossa atenção para dentro, e a gente aprende técnicas, ferramentas para voltar essa atenção para dentro também com o Theta Healing, mas que é possível fazer também. Hoje tem muitas técnicas maravilhosas. Então, a partir desse silêncio interno, é possível a gente conectar com a nossa intuição e começar a praticar, a identificar aí essas influências externas. Voltou, Virgínia, tá tudo bem? Voltei. Tá me ouvindo? Pronto. Tô. Ótimo, perfeito. Dada, aquela hora eu tava falando sobre o quanto é importante a gente falar que a gente não pode acessar o campo de outra pessoa sem a permissão dela. Porque às vezes agora as pessoas ficam pensando assim, elas vão ficar fazendo leituras intuitivas no nosso campo. Não vou chegar perto dela. Né? A gente tem muita Então, sim, o Theta Healing a gente trabalha sempre com a permissão do outro, tá? Mas a gente também entende que cada pessoa tem um sistema imunológico próprio. Então, o nosso sistema imunológico, ele nos protege, ele é uma barreira de proteção para influências externas. Um exemplo que eu costumo dar muito no curso, a Virgínia travou, vamos ver se ela retorna. Um exemplo que eu dou bastante no curso e que quase todo mundo já experimentou é aquela sensação de você estar assim, pensando no nada. Por exemplo, você está dentro de um metrô, dentro de um ônibus, você está esperando lá na fila do banco, né? Na época que a gente ia para os locais, né? Esperar. E você está lá esperando, assim, pensando na sua vida. E aí você sente, às vezes a gente sente como uma pontada, né? Algo te chama atenção. E aí você vira para onde algo te chamou atenção e tem uma pessoa assim, né? A gente fala assim, a pessoa tá te secando ali, ela tá com fixo olhando para você. O que aconteceu ali? O seu sistema sentiu uma tentativa, né, de algo externo, estava tentando invadir o seu campo. E o seu sistema reagiu. E você reage na hora. Na hora você... Nossa, né? Eu acho que muitos de nós já experimentamos isso. Isso é uma coisa bem comum. Muitas vezes as pessoas não fazem isso de propósito, né? A pessoa achou você bonita, ou gostou do seu sapato, ou tá tentando imaginar o que você tá pensando, né? As pessoas são pessoas. Só que houve essa tentativa
e o seu sistema reagiu. E aí você, pum, você olha, e quando você olha de volta, aí a pessoa tenta disfarçar. Geralmente a pessoa fica sem graça depois. Então, isso é um exemplo de como o nosso sistema tende a nos proteger, tá bom? Mas na prática específica do Theta Healing, a gente trabalha sempre com a permissão do outro, né? Então, se eu como terapeuta de Theta Healing, eu vou fazer uma leitura em uma pessoa, eu vou fazer algum trabalho, é sempre com a permissão do outro, tá? Porque se o outro não está aberto para mudança, se ele não permite, o sistema dele, como eu dei o exemplo aqui, que o nosso sistema tende sim a nos proteger, o sistema dele vai te bloquear. Tá? Por exemplo, meu companheiro agora está super distraído, vou lá fazer uma leitura no campo dele, quero saber tudo que ele está pensando sobre mim. O sistema dele vai te bloquear, porque você tá ali, ó, tentando invadir com intenções não muito elevadas, né? O campo do seu companheiro, tá joia? Então, assim, e tudo é autorresponsabilidade. A gente aprende, né? As leis, né? Como a Virgínia falou das leis, isso faz parte dos 7 planos também, que a gente aprende no curso, que é uma parte linda que eu amo do Theta Healing, né? Que é essa visão da filosofia, da constituição do universo. Então a gente trabalha com as leis que organizam as coisas do universo. E existe a lei da ação e reação. Então, o que para toda ação tem uma reação. Isso é uma lei da física também. Então, se você entra no campo com uma intenção não muito elevada, em algum momento isso volta para você. Né? Então, é autorresponsabilidade realmente, sempre no Theta Healing, é autorresponsabilidade. Oi, Virgínia. Ai, as nossas internet. E como foi para você? Fala um pouquinho. Como foi para você essa questão de trabalhar com as limpezas energéticas, de aprender sobre isso? Você escutou? Acho que não, né? Vivian está falando que é linda a técnica, né? Que é um Não, verdadeiro presente. Realmente é um verdadeiro não presente. ouvi. Tá. Ok. É um presente, é uma técnica linda. Então, o curso DNA Básico é esse curso de apresentação, de início É nessa um jornada presente com o Theta realmente pra Healing gente. para autoaplicação, para aplicar, né, nos nossos animais de estimação, nos nossos filhos, na família, nos amigos. Para quem já é terapeuta, a gente também tem muitas pessoas que já são terapeutas, que são psicólogos, que fazem um Theta Healing para auxiliar, né, no trabalho. E o Theta Healing conversa muito bem com outras técnicas, trabalha... na verdade, a gente podemos nos conectar em Theta e utilizar outras técnicas com a guiança que o Theta Healing nos proporciona. Tá? E lembrando que quando a gente fala de autorresponsabilidade e livre-arbítrio, a gente está falando também da nossa grande capacidade de manifestar, de co-criar. E essa é uma parte do curso e, de uma forma geral, que todo mundo ama, né? Co-criar, manifestar. E alma gêmea, manifestar alma gêmea. Então, a gente Sim. também trabalha com essas questões nos aprofundamos no entendimento da manifestação, nas premissas, como é que a gente também trabalha manifestação e alma gêmea dentro do Theta Healing?
Tá escutando, Virgínia? Tá tudo bem aí? Tá? Você quer trazer alguma coisa pra gente sobre manifestação, alma gêmea? Como foi pra você acessar? Tô ouvindo. Tô ouvindo. Tô ouvindo. É uma ferramenta incrível. E às vezes eu tive que trabalhar muito em mim isso. Era até difícil de acreditar que a gente poderia manifestar o que a gente quisesse, né? Então eu tive que trabalhar bastante isso em mim. E às vezes a gente faz isso até inconsciente. A pessoa fala assim, joguei pro universo. Então tá manifestando, né? Se não tem nada que bloqueia aquilo em você de acreditar, o universo vai trazer para você a manifestação. Uhum. A gente faz isso, enfim, a gente manifesta o tempo todo na nossa vida, né, o que a gente quer. E com Theta Healing a gente aprende como fazer isso de uma forma mais assertiva, em Theta, trabalhando com o subconsciente. Então a gente alcança um outro nível, assim, limpando, né? O que é muito importante entender é como trabalha o nosso subconsciente, tá? Por exemplo, uma pessoa que é uma casa muito grande, né, uma pessoa jovem, eu quero manifestar uma casa muito grande, eu quero uma casa de 6 quartos, né, e é uma pessoa jovem, solteira, e às vezes quando você vai trabalhar ali na questão das crenças, por que essa pessoa quer manifestar essa casa tão grande? E aí você começa a fazer as perguntas para ela, o Theta Healing, a gente como terapeuta, a gente trabalha com perguntas. E aí você começa a fazer as perguntas para essa pessoa que quer uma casa tão grande, e aí a pessoa começa a perceber que ela quer uma casa grande porque todo mundo na família dela tem uma casa grande, e que se ela não tiver uma casa grande também ela vai ser menos que o irmão dela, menos que os primos dela, mas que na verdade ela acha que uma casa grande não é ideal para ela, que vai dar muito trabalho, que ela é jovem e que ela não vai ficar muito tempo em casa. Ou seja, uma parte dela quer manifestar a casa grande, mas tem uma parte muito grande dela que não quer, porque vai dar trabalho, porque tem que limpar. Enfim, então o que acontece? A casa grande não vem e ela fica frustrada por isso. Então, a gente trabalha no Theta Healing com esses processos de adquirir consciência sobre o que realmente faz sentido pra gente, o que realmente a gente quer, né? Então, esse é um ponto também bem interessante de aprofundar e de ver as crenças que estão por trás da nossa manifestação. E aí, quando a gente tira os bloqueios, as manifestações surgem e a gente passa realmente a ser co-criador da nossa vida, da nossa jornada, né, da nossa história. A joia? E aí, né, tá tudo dentro do contexto que a gente está conversando de livre-arbítrio, de autorresponsabilidade, de crenças que podem estar nos limitando. Então, no curso do DNA Básico, a gente entende como é que funcionam essas coisas, como é que as coisas conversam, como é que a minha manifestação conversa com as crenças limitantes, o que eu estou bloqueando de forma não consciente, o que eu quero hoje para a minha vida. E a gente altera isso, a gente aprende comandos de como alterar esses processos, né? Essas crenças. A joia? Virginia, já estamos chegando aqui a quase 1 hora de live. Nossa, Muito bom conversar com você. Eu queria ver se você tem um gratidão. recadinho final, gratidão, deixar aí o seu contato de atendimento. Eu tenho até o outro Instagram, mas nesse aqui eu vi que eu percebi, né, pela minha intuição, de que eu iria
atingir mais pessoas. Então, tem terapias intuitivas, né? Eu faço a leitura, né? Então, quem tiver Uhum. interesse pode entrar em contato comigo, que será um prazer enorme Imagina. ajudar nesse despertar maravilhoso que é. Joia, Virgínia. Gratidão, Virgínia, super terapeuta. Passou rápido, né, Andréia? A outra live a gente conversou com a Luana, querida, também foi, ups, passou uma hora com a Virgínia também, ups. Começar a alterar a lei do tempo, que a gente vai aprender agora no DNA avançado. Vai ser agora, a Virgínia vai estar lá Ansiosa para fazendo isso. amanhã, começa amanhã o DNA avançado, esse fim de semana. Então, quero deixar aqui minha gratidão a todos que acompanharam a nossa live, né? As terapeutas que estão aí acompanhando, gratidão pela nossa egrégora. E deixo aqui o convite para o curso DNA básico que vai ocorrer, então, no próximo fim de semana, do dia 15 ao dia 18. Já é quem tiver interesse, quiser saber mais, quiser tirar mais dúvidas, fica à vontade, deixa o convite para conhecer essa técnica de transformação pessoal. Vocês viram o exemplo da Virgínia, da caminhada, da jornada dela, que é uma história muito, muito inspiradora. Gratidão, Virgínia, por compartilhar a sua jornada aqui com a gente, tá bom? Gratidão pela Gratidão, oportunidade. querida. Um Beijo. beijo. E semana que vem, quarta-feira que vem, às 20 horas, né? Quarta é dia de live, em abril aqui, vamos conversar com a Ana sobre o digging. O digging é esse trabalho específico de crenças limitantes, que a gente aprofunda, a gente entende como trabalha, como é que eu identifico uma crença que está me limitando, em que nível está essa crença, como é que eu altero, como é que eu sei qual é a crença certa a alterar. Surgem muitas questões que é super comum no início da jornada. Então, quarta-feira que vem, às 20 horas, a gente vai estar aqui conversando com a Ana sobre esse processo das crenças limitantes, tá bom? Aguardo vocês também. Beijo, Virgínia. Gratidão. Gratidão. Beijo, queridas. Gratidão. Até quarta-feira. Tchau, tchau.